Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui nesse novo módulo. Nossa primeira aula é como formatar como tabela. Como que a gente vai formatar aí uma base de dados. Por que que a gente formataria uma planilha como tabela, pessoal? Bom, existem muitas facilidades que vai ajudar bastante aí, principalmente se você for criar um dashboard. A nossa planilha, ela tem que estar formatada como tabela para que o Excel entenda que aquilo ali é uma base de dados. Aqui, nossa planilha ela já está definida como tabela, ela já está formatada como tabela. Aí você me pergunta por que que nós formataríamos uma planilha como tabela? Bom, primeiramente, é a maneira mais eficiente do Excel entender que isso daqui é uma base de dados. Em segundo lugar, o reaproveitamento de fórmulas ele é feito de forma muito mais profissional. Tá? Então, tudo que você for editar aqui dentro da sua tabela, dentro da sua planilha, o Excel ele vai entender, ele vai reaproveitar isso porque ele está formatado como tabela. E terceiro, ele é mais correto e mais profissional de apresentar uma série de dados para tratamento e transformação de informações. Então você vai utilizar esses dados aí dessa tabela para que no final você consiga tratar de forma mais profissional e mais automática todos os seus dados, tá? Bom, como é que eu formatei a minha planilha como tabela? Primeiramente eu seleciono aqui dentro da minha base de dados e eu vou aqui mesmo na página inicial em formatar como tabela. E aqui eu seleciono as opções que estão disponíveis, tá? Aqui eu consigo criar um estilo meu, um estilo próprio, porém a gente vai deixar isso para a próxima aula. Mas aqui temos os dados, as planilhas, as tabelas pré-selecionadas. Então, por exemplo, eu vou escolher essa azul. Vejam que ele já transformou toda a minha base de dados em uma tabela padrão. Então vejam que está azul claro, azul escuro. Vocês podem ver que nas aulas que a gente teve de congelamento de painéis, a tabela faz isso automático para você. Veja quando eu abaixo aqui, ó, o dia, produto, cliente, quantidade, fica de forma fixa. Ele já congelou para mim. Por quê? Porque é uma tabela. Bom, quando eu formato uma planilha como tabela, eu tenho aqui design de tabela para poder editar tudo o que eu quero dentro da minha base. Então, por exemplo, linha de totais. Vocês podem ver que ele faz a soma. Vejam aqui, ó, que automaticamente ele faz uma soma dessa tabela. Posso selecionar média, contagem, máximo, mínimo. Aqui também posso selecionar contagem, o mínimo, a soma, desvio padrão. Então posso fazer isso tudo de forma automatizada aqui que o próprio Excel disponibiliza para mim. Então aqui eu deixo como nenhum e aqui eu deixo como nenhum. Posso colocar destaque na última coluna, posso colocar destaque na primeira coluna. Tem o botão filtrar, eu posso ativar também, que é aqui, ó, que ele disponibiliza o botão filtro para mim. Tudo isso, pessoal, de forma automática. Eu posso tirar também. Então aqui eu vou definir do jeito que eu quiser essa tabela. Outra vantagem que eu tenho também quando eu formato uma planilha como tabela é inserir segmentação de dados. A gente já viu nas aulas anteriores como formatar com segmentação de dados, como inserir segmentação de dados. Porém, nós precisamos primeiro formatar como tabela. Então aqui está selecionado como tabela, selecionada a minha planilha. Eu vou aqui inserir, segmentação de dados e ele já disponibiliza para mim aqui a segmentação por dia, por produto. Dou um OK aqui, ó, ele já aparece para mim a segmentação que eu selecionei, certo? Então aí é uma outra vantagem da formatação como tabela. Então, pessoal, eu consigo fazer N coisas aqui na minha tabela de acordo com o que eu preciso, de acordo com a minha necessidade. Aqui, ó, em design da tabela eu consigo alterar o nome dessa tabela também. Posso colocar aqui faturamento e eu dei o nome para minha planilha, para minha tabela, tá? Consigo modificar muitas coisas aqui dentro dessa aba design de tabela. Finalizamos essa aula. Na próxima aula a gente vai aprender a como personalizar a sua tabela de base de dados. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau.